Olá, seja bem-vindo ao curso de Segurança no Desenvolvimento de Software da SafeSource. Meu nome é Ricardo Albuquerque. Olá, esse é o nosso curso de Segurança no Desenvolvimento de Software. Essa é a aula 1, módulo 3, Conceitos de Desenvolvimento de Software. Vamos cobrir aqui o item 1.3 da nossa ementa. Vamos falar justamente sobre esses conceitos. Bom, no módulo anterior nós falamos sobre conceitos de segurança da informação e falamos de uma forma bem num nível muito alto, justamente porque o objetivo nosso é juntar as duas coisas, a segurança da informação com o desenvolvimento do software. Então lá nós tratamos em mais detalhes os níveis, os conceitos de segurança da informação. Aqui nós vamos mostrar como é o processo de desenvolvimento de software. O que é um software, como um software é planejado, como ele é decodificado, como ele é testado, como ele é colocado em produção, enfim. De forma geral, como é esse ciclo de desenvolvimento de sistemas. Tá? A gente não vai entrar em muitos detalhes sobre as metodologias, os processos em si, porque não é o objetivo desse curso. Né? A ideia nossa aqui é ter uma visão geral para quando nós fizermos o acoplamento disso daqui com os conceitos de segurança da informação, todo mundo saiba do que a gente está falando. O pessoal que já é desenvolvedor de software, que já trabalha com desenvolvimento de software, vai achar esse módulo muito superficial, muito rápido. Mas o fato é, esse curso também tem por objetivo capacitar o pessoal de segurança da informação. Então são pessoas que têm um conhecimento bom do módulo passado, mas talvez não conheçam muito bem como funciona o desenvolvimento de software em si. Então a ideia aqui é a gente equalizar esse conhecimento, garantir que todo mundo sabe o mínimo para a gente seguir adiante na matéria em si. Bom, o que é um software para começo de conversa? Um software é basicamente um conjunto de instruções de computador que visa auxiliar um processo qualquer humano. Então, tipicamente, programas e sistemas, a maior parte das vezes, eles visam auxiliar um processo que já existe normalmente. Quando a gente fala, por exemplo, de uma loja virtual, é um sistema que visa auxiliar o processo de compra. É algo que já existe normalmente, mas você está fazendo isso com o auxílio de um sistema. Da mesma forma, você pode colocar, por exemplo, o processo eletrônico nos tribunais. O processo eletrônico hoje em dia é uma das grandes inovações que estão acontecendo, justamente porque a justiça é um órgão que tipicamente é muito conservador. Foi uma das últimas áreas de conhecimento humano que entraram nessa área digital, que se abriram para os processos eletrônicos. Hoje em dia, a maior parte dos tribunais no Brasil já usa processos eletrônicos, mas ainda tem muitos tribunais, principalmente os estaduais, que ainda estão limitados ao escopo dos processos. O processo eletrônico ocorre só em algumas varas específicas, em alguns casos específicos. Mas é fácil de ver que o processo eletrônico é muito melhor que o processo em papel. Quem já foi num tribunal e viu aquela pilha de processos no cartório da vara, sabe como é que é. É um absurdo, só o que se gasta de papel ali é uma enormidade. Sem contar que o controle de segurança de tudo isso é muito melhor do ponto de vista digital. Basta dizer que um dos ataques que era muito comum em casos de processo era tacar fogo no fórum. Isso aconteceu várias vezes no interior do Brasil. Você tinha um processo em papel que estava lá no fórum, a pessoa que era acusada botava fogo. E o processo queimando não havia cópia, teria que começar tudo de novo. Hoje em dia, com o processo eletrônico, isso é muito mais complicado. Os processos eletrônicos eles têm cópias, têm backup. Então você já elimina totalmente essa possibilidade para os tribunais que já adotaram processos eletrônicos. Eu não vejo outra saída, fatalmente todos os tribunais em todas as varas vão partir para o processo eletrônico. A justiça, como eu falei, é um órgão extremamente lento, que demora a aceitar mudanças, mas essa mudança é inexorável. E o que isso é importante para a gente? É justamente entender que o software ele não existe separado no mundo. Ele é parte de um processo. Todo software tem um conjunto de atividades que ocorrem antes do software ser usado, tem um conjunto de processos que ocorre durante o uso do software e tem processos que ocorrem após o uso do software.
Nunca existe segurança de software desacoplada da segurança dos processos em torno dele. Sempre que formos falar dos aspectos de confidencialidade, integridade e disponibilidade da informação, esses requisitos nunca se referem apenas ao software. O software ele é um componente que vai ter que implementar esses requisitos, mas eles vão ser necessários também nos processos no entorno daquele sistema. É um erro achar que segurança resume-se à segurança do software. Um software, por mais bem feito que seja, por mais seguro que seja, se for colocado num ambiente em que os processos no entorno dele não tenham nível equivalente de segurança, fatalmente haverão falhas, haverão vazamentos de informação, enfim, haverão quebras de confidencialidade, integridade e disponibilidade do sistema. Um outro ponto importante é a gente lembrar que todo software é uma mudança. Sempre que você lança um software, você está mudando a forma como os usuários fazem aquele processo. Eles faziam de um jeito agora, vão passar a fazer de um jeito diferente. Mesmo quando o que está sendo liberado é meramente uma nova versão do sistema, ainda assim você está mudando a forma como os usuários interagem naquele processo. Tanto os processos que vão necessitar do software, os que vêm antes dele, os que vêm depois do software e os que estão sendo feitos em conjunto. Todos os processos manuais que ocorrem em torno do software vão ter que ser alterados. E veja, o ser humano ele sempre resiste à alteração. Ele tem uma tendência a querer sempre fazer as coisas do jeito que ele já vinha fazendo antes. Então sempre que você introduz um software, você vai ver duas coisas. Primeiro, a resistência do usuário. O usuário nunca quer usar o software novo. Ele sempre prefere fazer do jeito anterior. O comportamento de aversão a risco. O usuário sempre enxerga um sistema novo como mais arriscado ou mais inseguro que o sistema anterior. Por mais cuidados que tenham sido tomados, sempre há essa visão de que o sistema novo é inseguro. E como você elimina essas coisas? Primeiro, você tem que treinar o usuário. É muito importante o processo de deploy do software, de colocação do software em produção, ser acompanhado do treinamento adequado do usuário. Esse é um processo importante do desenvolvimento de sistemas. Educação do usuário é importante, é algo que conta. Todos os operadores, pessoas que trabalham no background do sistema, precisam ter o treinamento adequado, inclusive dos aspectos de segurança. Porque realmente, se a pessoa não sabe usar o software, há um risco dela cometer algum erro, dela gerar algum problema que vai criar uma insegurança no sistema. Não necessariamente aquilo é uma falha de segurança do sistema, mas é uma falha de segurança dos processos de colocação do sistema em produção e, portanto, compromete a segurança do mesmo jeito. Uma coisa que a gente tem que lembrar sempre é que softwares são mecanismos extremamente complexos e, portanto, eles têm uma propensão à falha. Existe uma chance muito grande de todo software de ter inúmeras falhas que nós nem sabemos quais são ainda. Você fez o desenvolvimento todo do software dentro dos padrões de segurança esperados, fez os testes todos no sistema, e quando você colocar o sistema em produção, ainda assim existe uma chance grande de haverem falhas naquele sistema. E por que software tem tantas falhas? Por que é tão comum você encontrar falhas em software? A resposta para isso é porque o custo de corrigir essas falhas é muito baixo. Ou seja, a tendência é que as equipes otimizam a colocação do software em produção, porque se houver uma falha depois, é muito simples, é muito barato corrigir essa falha de software. É diferente de um carro. Por que um carro, você quando compra, ele já vem todo funcionando, raramente dá defeito? Quando dá defeito já é só depois do período de garantia, que você vai levar na oficina e coisa e tal. Porque substituir uma peça de um carro é uma coisa cara. Um procedimento de recall é uma coisa extremamente complicada. Como isso é muito caro, as equipes que desenvolvem carros, elas tomam muito cuidado, elas fazem diversos testes, diversos ensaios conceituais antes, até ter o carro pronto para produção em massa. É obrigatório no caso deles, senão ficaria inviável economicamente, a empresa iria à falência. O software não é assim. No software, uma empresa que coloca um software em produção que ainda tem problemas, ela sobrevive. Por quê? Porque ela sempre pode corrigir os problemas ao longo do tempo. Mas é preciso tomar cuidado.
nem todo erro de software é barato. Tem vários casos de erros que são extremamente caros. O modelo que está nas figuras aí é o Ariane 5, é um foguete da União Europeia que faz colocação de satélites em órbita, certo? O Ariane 5 tem o mesmo software do Ariane 4, só que o Ariane 4 ele era mais lento. O Ariane 5 tinha uma capacidade maior, uma velocidade maior, mas usaram o mesmo software. O que aconteceu? Em determinado momento houve um overflow inteiro. Em algum ponto do código, o desenvolvedor colocou o resultado de um double, de um ponto flutuante, de um número real, dentro de um inteiro. No Ariane 4 isso não dava erro, porque por um acaso cabia no formato, então não dava problema. No Ariane 5, como a velocidade era maior, esse valor deu maior do que o inteiro, e daí causou a perda do foguete, ou seja, foram alguns milhões de dólares, no caso de euros, que foram perdidos por causa de um erro de programação. Mas não só isso, tem casos e mais casos de erros de software que causaram prejuízos muito grandes. O Ping of Death, que foi uma falha no protocolo TCP/IP que existiu durante muito tempo na década de 90, até 95, 96, fazia com que você fazendo um ping mal construído para uma máquina, você derrubava aquela máquina. Imagina isso, qualquer servidor que você quisesse destruir, bastava um ping com uma determinada configuração estranha lá, era um ping errado, na verdade, o pacote era montado errado, ele batia lá no servidor e o servidor crashava. Isso realmente causou prejuízos enormes, né, até se atualizar todo o software de todos os servidores. Existem outros casos ainda mais extremos. Em 2000, no Instituto de Câncer do Panamá, houve um erro na máquina que calculava a dose para radioterapia de pacientes com câncer. Essa máquina calculava uma dose muito maior do que era necessária e até do que era seguro para o paciente. Como resultado, houveram 8 mortes decorrentes de uma falha de software. Esse problema foi identificado posteriormente, evidentemente, foi corrigido, mas, repare, 8 pessoas morreram em virtude disso. Pessoas que poderiam estar vivas vieram a óbito em virtude de um bug de software. Então, a raiz da nossa tolerância a falhas em software é o custo. Geralmente, uma falha de software ela tem um custo muito pequeno. Porém, é importante a gente conseguir identificar as falhas caras, aquelas que realmente podem levar a um problema muito sério. E basicamente o que a gente vai fazer aqui é isso. A ideia de desenvolver software seguro é você desenvolver um software que pode ter falhas, mas que essas falhas não vão ser falhas caras, não vão ser falhas que vão gerar um prejuízo muito grande. O processo de desenvolvimento de software ele tem algumas etapas que são basicamente essas que estão mostradas aí. Lógico, varia conforme a metodologia, varia de empresa para empresa, o nome que é usado altera também de acordo com a situação, mas basicamente são essas etapas. Você tem primeiro um levantamento inicial, em que você vai descrever por alto o seu sistema, seguido de uma especificação, que é você coletar do seu usuário final, do seu cliente, da pessoa que vai usar o sistema, o que ela precisa naquele sistema. Depois segue-se uma fase de análise de projeto, em que você, com base nessa especificação, você vai usar ferramentas e vai decidir como o seu software vai funcionar, o que vai existir naquele software. Feito o projeto do sistema, segue-se a parte de codificação, em que o sistema vai ser codificado, vai ser digitado na linguagem que foi definida para aquele projeto. Após feito a codificação, o sistema passa por testes para identificar falhas e corrigir problemas. Finalmente ele é colocado em produção, ou seja, ele é distribuído na forma de um CD, de um DVD, ou é colocado em produção num servidor qualquer. Após essa etapa, segue-se a manutenção do sistema. Algumas pessoas incluem também no processo de desenvolvimento o decomissionamento do sistema, que é depois que o sistema foi usado, no final, quando ele não é mais usado, como é que você faz para decomissionar o sistema, para tirar ele do ar. Pode parecer uma besteirinha, um detalhezinho, mas na verdade é algo bastante importante. Por exemplo, muitas vezes a empresa precisa prestar contas judicialmente ou em processos administrativos de atos que foram realizados no software anterior. Então ela não pode simplesmente apagar o software anterior e jogar fora e nunca mais usar aquilo. Ela precisa ter formas de acessar aquele software. Mais do que isso, muitas vezes é importante alterar o código daquele sistema. E olha, eu já vi casos de pessoas que tinham um sistema em Clipper,
DBase, vocês não devem ter ouvido falar nisso, são linguagens que eram muito usadas na década de 90. De repente você tem uma demanda que você precisa alterar o código daquela aplicação. É uma aplicação que não é mais usada, mas você chegou com uma demanda judicial em que você é obrigado a acessar dados e a extrair dados que não estavam previstos originalmente nas telas do sistema. E aí é uma dificuldade. Onde você acha um compilador DBase hoje em dia? Onde você acha um compilador Clipper hoje em dia? Bom, o foco nosso, porém, vai ser nessas etapas que estão apresentadas aí, que é o grosso da nossa preocupação. Como você especifica a segurança de um sistema, como você projeta o sistema de forma a garantir a segurança dele, codifica com segurança, garante via testes que esse sistema está adequado e coloca ele em produção de forma segura. Existem alguns modelos de processo de desenvolvimento. Tipicamente, essas etapas que a gente falou no slide anterior, elas podem ser feitas uma após a outra. É o chamado processo em cascata. É o tipo mais antigo, ele já vem desde a década de 80, 70, até antes disso. E basicamente significa o quê? Primeiro você especifica o sistema, depois você projeta o sistema, depois você codifica o sistema, depois você testa, depois você bota em produção. Embora pareça uma coisa mais ou menos óbvia, a gente vai ver que isso tem algumas dificuldades, alguns problemas para a gente. Tanto que surgiram outras formas, por exemplo, o modelo aspiral interativo. O espiral interativo, você tem múltiplos ciclos, você faz todas aquelas atividades em paralelo. Então você vai começar especificando uma parte, depois, enquanto você está projetando aquela primeira parte, você está especificando a parte seguinte, quando você está codificando a primeira parte e projetando a segunda, já está especificando a terceira, e por aí vai evoluindo o sistema dessa forma. Uma outra forma é a prototipagem evolucionária, em que você faz todas as etapas completas dentro de pequenos ciclos. Então você faz especificação, análise, codificação, teste, colocação em produção. É diferente do espiral, percebe? Porque você faz todo o ciclo e só depois você começa um novo ciclo incremental, um outro ciclo evolucionário. O espiral você já vai fazendo os ciclos em paralelo. E finalmente, um modelo que é muito comum aqui no Brasil, que é codificação e correção. Coloca no ar aí, depois a gente acerta. O modelo em cascata, que é o primeiro deles, foi proposto por Royce em 1970. É o grande precursor dos demais modelos. Foi a primeira vez que o processo de desenvolvimento foi tratado dentro de uma filosofia, dentro de um approach científico. Esse método ainda tem várias vantagens sobre os demais. Tipicamente, é um processo simples de entender. A equipe entende isso rápido. Você faz o requisito, depois faz o projeto, depois implementa, depois testa, depois coloca em produção. Não tem segredo. Para projetos pequenos e simples, é o ideal, é o melhor tipo de processo que existe. Principalmente se você tem requisitos contratuais aí. Imagina o seguinte, eu vou contratar de uma empresa o desenvolvimento de um sistema. Eu espero dessa empresa que ela me dê um preço, que ela me diga, olha, esse sistema vai custar tanto. Por incrível que pareça, de todos os processos que a gente vai ver aqui, o modelo em cascata é o único que te permite isso. Que você consegue dizer, logo após o projeto do sistema, quanto tempo vai levar para desenvolver ele e quanto vai custar. Todos os demais processos não te dão isso. Eles não dizem quanto vai custar o sistema, nem quanto tempo ele vai levar para ficar pronto. Bom, então parece que o modelo em cascata é um modelo muito bom, né? Ele funciona muito bem. E como eu disse, ele funciona bem para sistemas pequenos, sistemas simples. Qual é o problema dele? É que ele é inflexível. Então, quando você está implementando o sistema, você descobre uma falha, você tem que retornar à definição dos requisitos, você tem um retrabalho enorme, você demora muito tempo para corrigir essa falha. E isso é fundamental, isso faz toda a diferença, porque o que foi observado em sistemas complexos é que o entendimento sobre o sistema da equipe de desenvolvimento e do cliente, da pessoa que encomendou o sistema, ele caminha junto. Então, quando você fez a definição dos requisitos lá no início, o cliente sabia pouco do sistema. Quando ele começa a ver a tela do sistema, ele fala, ah, mas não era isso que eu queria outra coisa. Daí a grande vantagem dos outros sistemas, do espiral iterativo e também da prototipagem, que você permite que o cliente final veja o sistema e corrija problemas logo de cara. Não espera um tempo enorme até ele perceber que, poxa, está tudo errado, não serve para nada isso. Então essa é a fragilidade do modelo em cascata.
em sistemas muito grandes, muito complexos, que o cliente não tem uma visão muito boa ainda do que é o sistema, ele tende a falhar e a falhar miseravelmente. Para sistemas pequenos é ótimo, é o melhor que existe. Justamente com base nas deficiências do modelo em cascata, que Bohm propôs em 86 o modelo espiral. Qual que é a ideia? A ideia do modelo espiral, como eu falei, você começa o requisito de uma parte do sistema, de uma pequena parte do sistema, constrói um protótipo, mostra para o cliente já tem uma ideia, já vai construindo a partir daí, vai aumentando até você ter o sistema final. Por que que isso é bom? Porque o conhecimento da equipe e do cliente vai avançando junto. Então as pequenas correções que ocorrem ao longo do caminho, elas são corrigidas rapidamente. O sistema muda ao longo do ciclo de vida, muda ao longo do projeto. E qual é o problema desse sistema? Bom, algumas coisas. Primeiro, você não tem uma noção exata de quanto tempo vai levar para desenvolver o sistema. Você não especificou ele do início ao fim. Você tem uma pequena ideia e aquilo vai crescendo, de forma que pode levar mais tempo do que você imaginou, pode levar menos tempo. A vantagem é que você tem um risco menor. A chance de você chegar lá no final e achar, olha, isso não serve para nada, é muito pequena. Ele é bom para projetos complexos, ele acomoda ajustes. Ao longo do tempo, se você tiver que ajustar alguma coisa, alterar alguma coisa, ele é capaz de fazer isso. Outra dificuldade desse modelo. Outra dificuldade desse modelo é que ele requer uma equipe que conheça, que saiba usar o modelo. Se você pega uma equipe que não foi treinada no modelo espiral, eles tipicamente vão reverter para o modelo em cascata. Veja, é muito complexo implementar isso, não é uma coisa simples de implementar. E daí que vem toda aquela parte de CMM, de Capability Maturity Model, ou seja, da equipe ter a capacidade de trabalhar nesses modelos mais complexos, nesses processos de desenvolvimento mais complexos. Pelo mesmo motivo, ele se torna ineficaz em equipes em que mudam com frequência. Porque, veja, você treinou aquela equipe para trabalhar naquele processo. Amanhã saíram 3 desenvolvedores, entraram 3 novos. Você tem que treinar os 3 novos. Se você perde muito tempo ensinando as pessoas como fazer, como desenvolver naquele processo, você perde eficiência, você acaba tendo problemas na produção do seu sistema. Um meio termo que costuma ser mais simples de implementar, mas que também fica com alguns dos riscos, é a prototipagem. Como eu falei, você faz pequenas cascatinhas, faz pequenos pedaços do seu sistema, pega uma parte do seu sistema, faz uma cascata, gera um produto. Depois faz uma outra parte, gera uma outra parte. E assim vai até ter o sistema completo. Novamente, você não tem a capacidade de dizer quanto tempo vai levar o seu sistema como um todo, mas você ganha a capacidade de corrigir detalhes, porque se você chegar no final da primeira cascatinha e chegar à conclusão de que está com alguma coisa errada, é fácil de corrigir aquilo, você não tem muito retrabalho, não perde muita coisa. E qual que é o risco da prototipagem? É que quando você chegar num ciclo lá na frente, você percebe que todos os ciclos para trás estão errados porque você precisa de uma coisa que você não previu antes. Então existe um risco, não é como o espiral que minimiza esse risco, mas é um modelo mais simples de ser implementado. Aqui no Brasil eu vejo muito esse tipo de approach. Muitas das empresas que dizem que fazem desenvolvimento espiral, na verdade fazem prototipagem, mas é melhor do que fazer um em cascata. Para processos grandes, para programas grandes, ainda é melhor usar prototipagem do que o cascata tradicional. Esses modelos eles são usados em várias metodologias. Então, por exemplo, análise essencial é tipicamente modelo em cascata. É aquela coisa lá de trás, anos 70, anos 80, COBOL, que você sentava com o cliente, fazia a especificação inteira do sistema. Eu participei de projetos de especificação que levaram 5 anos, e aí quando ficou pronta a especificação do sistema, o cliente falou, olha, deixa para lá, porque agora a gente não precisa mais disso. Uma outra metodologia que é muito comum é o RUP, ou metodologias baseadas no RUP, que é o Rational Unified Process, que é o processo da UML, né, de modelagem de dados, orientação a objetos e coisa e tal. Foi uma coisa revolucionária, introduziu o processo espiral nas metodologias de software,
Mas o Ruby ainda tem uma desvantagem que é considerado um mecanismo de desenvolvimento muito burocrático. Ele tem muitas etapas, muitos documentos a serem produzidos. E surgiram algumas metodologias a partir do Agile. Extreme Programming é uma delas, Scrum é outra que é muito usada hoje em dia, muitas empresas têm adotado Scrum. Basicamente, como é que é? Vamos ver primeiro o Ruby. Tá? O Ruby é o Espiral Integrativo, é um processo baseado no ML, você tem os atores, casos de uso, classes, etc. É complicado de implementar, é muito seguro, é muito fechadinho esse processo. Mas realmente é custoso, ele tem um custo grande. Em 2001, então, a gente teve o Manifesto Agile, em que o pessoal... O Manifesto Agile é isso daí, tá? Isso não é um resumo do Manifesto Agile. É exatamente isso que está escrito aí, são essas 4 frases. Indivíduos e interações sobre processos e ferramentas. Software funcional sobre documentação extensa. Colaboração do cliente sobre negociação contratual. Resposta a mudança sobre planejamento. Ou seja, vamos parar de ficar planejando muito software e vamos focar em responder a mudança. É muito melhor. Começa a produzir e responde a mudança conforme a necessidade. Colaboração com o cliente é parte do processo de desenvolvimento. Não tem aquela do cliente contratou o software e se precisar mudar, a gente vai ter que fazer com negociação contratual, mudar termos de contrato. Não, o cliente é parte da equipe. Ele tem que estar junto, ele tem que estar apoiando a equipe, ele tem que estar participando do processo de desenvolvimento. Software funcional sobre documentação extensa. Documentação é importante. O software tem que ter alguma documentação. Mas documentação extensa, detalhada, com muitos detalhes, não adianta nada. Por quê? Porque o software é uma coisa que muda. Ele muda muito com o tempo. Se você faz uma documentação enorme sobre um software, ela não vai servir para daqui a pouco, porque o software já mudou. E se você tiver que refazer a documentação a cada mudança do software, é pior ainda. Aí que você vai perder um tempo enorme com isso. E finalmente, indivíduos, interações sobre processos. É importante você ter as pessoas focadas no que é importante, que é produzir software. E realmente isso levou ao surgimento das metodologias ágeis. Hoje em dia isso é o que está sendo mais usado, porque no final das contas acaba sendo mais barato. Tanto em cascata, o desenvolvimento em cascata, quanto o desenvolvimento Ruby, acabam tendo um custo muito grande com fatores externos, documentação, esse tipo de coisa. E isso não produz valor para o cliente final. É melhor ele ter um pouco menos de previsibilidade, ter um pouco menos de certeza, mas receber algo que é muito mais custo eficiente. O Stream Programming introduziu a ideia de ciclos de desenvolvimento. Você tem ciclos fixos de tempo, em que você faz uma determinada atividade, um conjunto de atividades, de forma a ter um código mais ou menos operacional a cada ciclo. Esse ciclo evoluiu justamente no Scrum, em que você tem os ciclos do Scrum, que são fixos no tempo. Cada ciclo você tem um conjunto de backlogs, de histórias que vão ser implementadas naquele ciclo. E durante o ciclo você faz uma série de atividades para produzir um pacote, um pedaço do sistema ou uma versão do sistema naquele tempo. Então, ao invés de você controlar o quanto tempo você leva para fazer alguma coisa, você coloca um valor fixo de tempo e controla que coisas você consegue fazer naquele período. A estrutura mostra que isso funciona muito melhor, você consegue ter um controle maior sobre o desenvolvimento e consegue ter um controle maior sobre a equipe fazendo isso. O Scrum você deve conhecer, tem uma série de outros aspectos, tem reuniões, Scrum Master, uma série de coisas, mas não cabe a gente entrar nesses detalhes aqui. É importante só a gente entender o conceito de como é que funciona, porque lá na frente, quando a gente for falar sobre segurança no desenvolvimento, a gente vai focar muito nisso daqui. Uma outra coisa que é sempre um ponto importante quando a gente fala de processo de desenvolvimento e segurança é a questão do legado. O legado é aquele software que ainda é usado, ainda atende uma necessidade do usuário, mas ele tem altos custos de manutenção. O legado ele não foi feito conforme um padrão, ele não tem documentação adequada, ele é uma plataforma antiga e, no entanto, ele precisa ser usado ainda. É um grande risco para a segurança. Quando a gente fala de processo de desenvolvimento, a gente está falando de um pedaço do problema, que é só o pedaço mais novo. Sempre tem um legado que a gente precisa se preocupar também no aspecto de segurança. Vamos falar agora sobre linguagens e tipos de sistemas. Bom, todo mundo aqui sabe que é uma linguagem de programação, e vocês sabem por que ela existe, né? O processador ele só entende binário, ele tem uma linguagem própria dele, que é o assembler, que é uma linguagem puramente binária. E os seres humanos tipicamente têm dificuldade em programar diretamente no código.
Houve época que isso já foi mais comum. No início da computação, as pessoas ainda programavam diretamente opcodes, mas rapidamente se percebeu que era impossível ter uma produtividade razoável nesse tipo de situação. Humanos não foram feitos para entender linguagem de máquina. Como se resolveu isso? Se resolveu criando uma linguagem, que era uma linguagem ainda próxima à linguagem do processador, mas mais fácil do ser humano compreender. E um sistema específico chamado compilador compilava essa linguagem, ou seja, transformava, traduzia essa linguagem na linguagem do processador, que é a linguagem que ele consegue entender. Isso, assim, são a maior parte dos sistemas atuais. Você tem um compilador que pega o código-fonte e produz o executável. A maior parte dos sistemas, ela é ou compilada, então você tem C, por exemplo, C++, Delphi, né, que são linguagens que são compiladas e produzem um executável na linguagem nativa. Mas existem algumas linguagens que são interpretadas. O que quer dizer isso? A linguagem não é compilada, ela não é traduzida para o formato do processador. Ao contrário, ela tem um interpretador que vai ler aquela linguagem e vai traduzir aquilo ao longo do caminho. No momento que está rodando a aplicação, o interpretador está interpretando aquelas linguagens para o processador. Os dois approaches, as duas abordagens, têm vantagens e desvantagens. O sistema compilado tem a vantagem de ser muito mais rápido, muito menor, não precisar do compilador, ele já roda direto no processador. Porém, se você tiver que alterar alguma coisa, você tem sempre que alterar o código-fonte, recompilar novamente e produzir novamente o executável. Outra coisa, se você tiver diversos tipos de processador, você vai ter que compilar aquele executável para cada processador. O mesmo código-fonte pode ser que não funcione em todos os processadores. Certamente o executável não funciona. Já o código interpretado tem essas vantagens. Ele permite uma alteração mais rápida, mas mais que isso, se você tiver um interpretador para cada processador, o mesmo código-fonte roda em vários interpretadores, portanto roda em vários processadores. Esses dois modelos viviam assim, então. Tinha gente que preferia o compilado, gente que preferia o interpretado, pelos motivos apontados. Até que, na década de 90, houve uma grande revolução com a invenção do Java, que se propôs a fazer uma coisa intermediária. O que o Java funciona? Como o Java funciona? Ele funciona com código intermediário. Ele pega o código-fonte Java, você tem um compilador que compila isso para um código intermediário, o .class. Mas esse código intermediário ainda não é a linguagem do processador. Ele ainda vai rodar numa máquina virtual, que é um interpretador. Em última análise, ele interpreta esse .class para aquela linguagem daquele processador específico. Com isso, ele ganhava duas coisas. Primeiro, era muito mais otimizado que o código interpretado, porque no momento da compilação, o compilador Java consegue otimizar o código de forma absoluta, produzindo um código intermediário muito otimizado. E continuava podendo rodar em várias máquinas, em vários processadores, porque você tinha máquinas virtuais para vários processadores, aquele mesmo código intermediário serve para vários. Então você juntou as duas coisas, as duas partes boas das duas abordagens, numa abordagem única. E claramente foi um sucesso, tanto que Java é hoje uma das linguagens mais usadas para desenvolvimento de sistemas. C#, que é outra linguagem muito usada, é basicamente uma cópia do Java, faz exatamente a mesma coisa que o Java faz. Porém, essa interface do Java, essa forma do Java, ela traz um problema de segurança. Nem sempre é um problema grande, mas eventualmente pode ser. Tipicamente, como você tem o código intermediário, é muito fácil você fazer a engenharia reversa. Você partir desse código intermediário e obter o código-fonte Java original. Ou mesmo alterar o código intermediário. Então, por exemplo, vocês sabem que Java é usado em aplicativos Android, certo? Os aplicativos que rodam no seu celular Android, eles são feitos em Java, a grande maioria deles. É possível que alguém pegue esse aplicativo em Java, altere o código intermediário, assine com outro certificado digital e coloque para distribuição na internet. Você vai instalar aquele produto achando que é o produto original, no entanto, esse código foi alterado, ele foi adulterado. Pode ter um vírus, pode ter um código malicioso aí. Repara que, ao mesmo ponto que ele garante uma melhor flexibilidade no código, garante que roda em vários lugares, ele ao mesmo tempo abre uma porta para ataques de engenharia reversa.
A gente estava falando do Android, né? Na verdade, só para explicar aqui que o Android é um pouco mais complicado, tá? Os aplicativos para Android, eles passam não só pela compilação Java, mas eles passam por um processo chamado de odexing, que é tipo uma otimização para celular. O que é óbvio, né? Porque o celular não é exatamente igual a uma máquina, a um computador. O computador você não se preocupa muito com bateria, por exemplo, ele geralmente está ligado na tomada. Já um celular tem que tomar muito cuidado com isso, porque se um programa gastar muita bateria, ele vai exaurir a bateria do celular muito rápido. Então tem uma série de otimizações que são feitas no odexing para produzir aquele executável, né, que vai ser rodado no celular. Mas o princípio é o mesmo, você consegue pegar esse aplicativo, consegue fazer a engenharia reversa dele e obter o código original e alterar o código e produzir um aplicativo malicioso. Bom, como é que se protege contra isso? O que o pessoal faz para evitar que alguém faça isso? Bom, a solução que existe é assinatura digital. Você produz um código-fonte, compila esse código-fonte, pode ser executável DLL, mas pode ser o .class do Java também, e você usa uma ferramenta de assinatura, Sign Tool da vida, para assinar digitalmente esse código executável. Quando esse código executável chega lá no seu cliente, na pessoa que vai usar o software, ela tem como verificar se aquele software é autêntico. Por quê? Porque tem assinatura digital. Se alguém alterar alguma coisa naquele software, a assinatura vai acusar que é uma assinatura inválida. Aquele software foi adulterado, foi mexido ao longo do caminho e, portanto, não se deve usar aquilo ali. Mais do que isso, os telefones nossos, tanto o Android quanto o iPhone, eles fazem essa validação de assinatura digital. Então, se você subir um aplicativo para o seu Android não assinado digitalmente, o Android não vai rodar esse aplicativo, ele não vai aceitar esse aplicativo. Mas aí que entra um truque, e que faz toda a diferença entre o iPhone e o Android. Do ponto de vista de segurança, o iPhone é muito mais seguro que o Android. Por quê? Porque além da assinatura do desenvolvedor, é preciso que o pacote tenha uma assinatura da Apple. Você não consegue instalar produto nenhum no iPhone se você não mandar ele antes para a Apple. Eles fazem um processo qualquer lá de validação, que eu nem sei como é que é, não se sabe como é que é, eles mantêm isso em segredo. E se eles acharem ok, eles assinam digitalmente o seu produto. Então você consegue, quando você baixa um aplicativo da iTunes Store, você tem garantia de que ele foi revisado pela Apple, foi desenvolvido por uma pessoa, revisado por outra e assinado pelas duas. No caso do Android, ele aceita qualquer assinatura digital. Então eu posso pegar, por exemplo, o Candy Crush, que tem a assinatura lá da King Software, né? Eu acho que é o fabricante do Candy Crush. Posso adulterar o executável dele e assinar com o meu certificado digital. Você que vai instalar no seu Android, você não vai perceber isso. A menos que você abra o certificado digital daquele pacote, você não vai perceber nenhuma diferença, porque o Android não vai recusar aquele pacote. Ele vai achar que está assinado digitalmente, pode rodar. Daí que existem tantas armadilhas no Android, né? Tantas aplicações que só podem ser instaladas por fora. O recomendado do ponto de vista de segurança é só instalar aplicações no Android que você tenha da Google Play, da Play Store, certo? Ah, e outra coisa, que eu estou falando tudo aqui, eu estou assumindo um Android não roteado e um iPhone não jailbreak, certo? O iPhone jailbreak é justamente, ele para de requerer a assinatura da Apple. Então você passa a ter basicamente uma assinatura só do desenvolvedor para rodar qualquer coisa. Pode baixar instalações, baixar pacotes da Cydia para fazer a instalação no seu iPhone. Enfim, você quebrou a segurança toda do iPhone e da Apple também, se você usou ele em modo root. Eu tenho meus celulares em que eu brinco com eles, então eu tenho jailbreak no iPhone, tenho root no Android, instalo um monte de coisa lá, mas o meu celular mesmo que eu uso para o dia a dia não tem nada, é virgenzinho, igual veio de fábrica, instala as aplicações evidentemente, mas nada que possa comprometer a segurança do aplicativo, justamente porque é uma garantia a mais disso daí. E também não instalo nenhuma aplicação que não seja Google Play. O próprio Windows faz isso agora também. Quando você baixa uma aplicação que não tem assinatura digital, ele te dá um aviso, ele fala, olha, tem uma aplicação não reconhecida que está tentando rodar aqui. Essa aplicação pode colocar o seu PC em risco. Então, isso é uma validação de assinatura digital. Se o seu software tiver assinado digitalmente, não vai dar essa tela.
Se o usuário baixou o software de um site malicioso não assinado, o Windows, ao menos, apresenta uma mensagem de advertência antes de rodar a aplicação. Arquitetura de sistemas é uma outra parte interessante, importante a gente entender. Todo sistema ele tem três componentes importantes. Ele tem um conjunto de dados que ele trata, ele tem um conjunto de regras de lógica, de regras de negócio que são aplicadas sobre esses dados, e ele tem uma ou mais interfaces, que podem ser interfaces com o usuário, interfaces com outros sistemas e por aí vai. A forma como você organiza esses três elementos é que vai fazer a diferença na arquitetura do seu sistema. Por exemplo, a arquitetura mainframe, tipicamente você tem no mainframe todos os elementos, a interface, a lógica e dados, e o usuário meramente usa um terminal para ter acesso ao mainframe. Então, basicamente, tudo ocorre no mainframe. Todos os elementos do sistema estão no mainframe. O oposto disso é o sistema standalone, em que os três elementos estão na máquina do usuário. A interface, lógica e dados, todos eles estão na mesma máquina que o usuário. Mas aí você tem algumas coisas intermediárias. Por exemplo, a arquitetura cliente-servidor foi muito famosa, foi muito usada durante bastante tempo. Hoje em dia caiu em desuso justamente pela questão de segurança. A arquitetura cliente-servidor tipicamente são os aplicativos em Delphi, VB6, C++ Builder e outras ferramentas desse tipo, em que você tinha os dados num banco de dados centralizado, mas a interface e toda a camada de negócios, todas as regras de negócios implementadas na máquina do usuário. O usuário rodava o aplicativo na máquina dele, acessava o banco de dados centralizado, mas toda a lógica do sistema está na máquina do usuário. E por que essa arquitetura está em desuso por questão de segurança? A questão é que não há como evitar que um atacante, que um pirata, conecte diretamente no banco de dados e faça as alterações direto lá. Por exemplo, o sistema ele tem uma restrição de que colaboradores simples só podem aprovar despesas até R$10. Mas eu sou um colaborador esperto, o que eu faço? Eu instalo na minha máquina um sniffer de conexão. O sniffer vai monitorar toda a conexão do meu micro com o banco de dados. Então, quando eu estou usando o sistema normalmente, eu capturo o login e senha que o meu sistema usa para conectar no banco de dados. Feito isso, eu abro um gerenciador de banco de dados qualquer, conecto diretamente no meu banco de dados e vou lá e faço a aprovação do que eu quiser. Então, ou seja, é um problema que não tem como ser contornado. Existem maneiras de você mitigar ele, tornar mais difícil, evitar que seja muito fácil para o usuário fazer isso, mas no final das contas sempre tem um jeito de fazer. Quando a gente estiver falando sobre controle de acesso, eu vou falar com calma sobre esse aspecto, mas é importante vocês notarem que arquitetura cliente-servidor, aplicativos Delphi, VB6, são condenados. Do ponto de vista de segurança, devem ser descontinuados. As arquiteturas mais comuns hoje em dia são as de 3 camadas ou N camadas, em que você tem um número grande de camadas. Basicamente, você vai ter sempre a camada de dados, sempre o banco de dados em algum lugar, mas as outras camadas são distribuídas ao longo de um ou mais micros. Então, por exemplo, um sistema web, você tem uma camada de lógica e interface que está num servidor de aplicação ou num servidor web. Você pode ter quatro camadas aí. Você pode ter o servidor de aplicação, que tem toda a lógica de negócios, o servidor web, que tem toda a lógica de interface, e o navegador, que ainda tem algum código de interface que roda no seu navegador, né? Você tem um código JavaScript que roda ali no seu navegador, o que significa que há código rodando ali também. O mesmo ocorre em celulares, em aplicativos de celular. Você tem N camadas, tipicamente os dados são armazenados num banco de dados central, eventualmente o seu aplicativo mantém um dado ou outro local por questão de performance, mas do ponto de vista de segurança, nenhum dado local é seguro, porque o usuário sempre pode alterar o que está ali no local. Então qualquer dado mais sensível precisa ser mantido no servidor. Os aplicativos de celular eles têm 3 tipos, na verdade. A gente não vai chegar a entrar nesse detalhe aqui, mas eles têm 3 tipos de aplicativos de celular. Tem os chamados Web App, que são nada mais nada menos que um aplicativo web em que meramente existe uma casca de aplicativo, então você tem um íconezinho no celular, bonitinho, mas quando você clica aquilo ali, na verdade você está abrindo uma página web e está interagindo com o sistema web ali dentro.
Esses são, na verdade, os aplicativos, a maior parte dos aplicativos é desse tipo. Você tem os aplicativos nativos, que são escritos na linguagem do celular, então escritos em Java para o Android, escritos em Objective-C ou Swift para o iPhone. E esses não, esses são aplicativos reais, eles rodam na máquina. Aí pode ter várias formas, né? Eles podem ser todos locais, com dados locais, podem ser standalone, pode ser em N camadas. Se houverem requisitos de segurança, eles precisam ser em N camadas, precisam acessar web services para manter os dados fora do celular. E finalmente você tem casos que são híbridos, ou seja, você tem um pouco de cada. Você tem uma parte web, que é montada como uma página web normal, mas você tem algumas funções adicionais que você consegue chamar dentro desse próprio código web para interagir com o celular, para pegar GPS, pegar algumas informações adicionais do celular. A gente falou de várias arquiteturas de aplicação aqui, mas é importante notar que hoje em dia há uma arquitetura campeã, uma arquitetura que é a mais usada, que é a arquitetura web. Como eu falei para vocês, mesmo os aplicativos celular, em sua grande maioria, eles têm uma arquitetura web por trás deles. Mesmo aplicativos quando são nativos, ainda assim é muito comum eles acessarem web services, acessarem páginas para pegar informações que estão no servidor externo. Os aplicativos web, aqueles que você acessa no seu navegador, no seu browser, eles são todos dessa forma, tem todos esses formatos. Tipicamente, você tem um navegador que roda um código HTML ou JavaScript, que vai fazer uma série de requisições para um servidor web, onde roda um código Java, C#, PHP, ASP, enfim, o que for. Esse código que roda aqui vai fazer algumas requisições para o banco de dados. O banco de dados também roda uma linguagem própria deles, que é o SQL. O banco de dados vai responder para o servidor web e esse vai montar uma resposta que vai para o seu navegador. Então esse é o ciclo de um aplicativo web. Ele é um aplicativo orientado a requisições e respostas, em que cada vez que você faz alguma coisa na sua máquina, é gerado um request para o servidor, que é tratado lá dentro, e isso gera uma resposta que é apresentada para você na sua máquina.